Beleza, André. A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas e ele formou todas as coisas, ele fez céus e terra. A Bíblia fala que Deus criou as estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome. Então, se Deus criou todas as coisas, aí a pergunta que não quer calar: quem criou Deus? Aí já é uma outra pergunta que eu tenho que responder, que é só por fé. Não adianta que eu não vou conseguir provar nada se não for pela fé. Então eu preciso que as pessoas creiam naquilo que eu também creio, para você poder dar forma para esse Deus. Não adianta eu falar uma coisa aqui para você, olha, a Bíblia fala assim, assim, assim. Aí você fala bem assim, eu não creio nisso que está escrito na Bíblia. De maneira nenhuma você vai conseguir entender Deus se não for pelas Escrituras. Esse Deus que é intocável, esse Deus que não pode ser mostrado numa tela de TV ou numa tela de celular, esse Deus que não pode ser desenhado, não tem como eu mostrar ele se não for através das escrituras. As escrituras me falou que Deus é assim e assim. E eu sou um reprodutor de Deus, eu reproduzo aquilo que eu creio que está nas escrituras. E quando eu falo para outras pessoas, as outras pessoas também começam a crer. E aí só assim nós conseguimos individualmente. Aí já entra uma outra dimensão de glória, poder e manifestação de Deus. Que aí individualmente eu passo a experimentar desse Deus, a fazer prova desse Deus. Individualmente ele vem e começa a habitar no meu ser. Né? Então ele é um Deus que antes de eu começar a crer, era um Deus poderoso, um Deus intocável, um Deus infinito, um Deus que está em todos os lugares, em todos os tempos, de todas as formas, e um Deus impossível de se aproximar. Mas agora, quando eu começo a crer nele, começo a crer naquilo que a Bíblia fala em relação a ele, quando eu começo a crer nos atributos de Deus, aí esse Deus se torna pessoal. Esse Deus se torna um ser. Esse Deus se torna um. Talvez essa palavra é muito pequena que eu vou usar, mas como Deus é um Deus simples e um Deus que se mostra, eu posso dizer que Deus se torna uma pessoa. E ele se torna um amigo, ele se torna um pai. Ele se torna um irmão, ele se torna alguém presente nos seus momentos de alegria, nos seus momentos de dor, como se fosse um casamento, né? Tem aqueles votos lá do casamento, na alegria, na doença, na tristeza e na riqueza e barará, barará. Então Deus ele está como se fosse um casamento, como se nós fôssemos ou como nós fôssemos a noiva e como nós fôssemos não, nós somos a noiva e Deus o noivo. E ele está ali presente a cada momento ali, ele não importa o que você passe, não importa o que aconteça, Deus vai estar ali. Se você estiver passando por tribulações, se estiver passando por guerras, confusões na mente, no coração, quantas e quantas vezes nós nos pegamos em determinado tempos da nossa vida que nós não temos escolhas, nós não sabemos para onde ir, em que caminho seguir e o que fazer. E só a fé que poderá nos ajudar e nos tirar dessa situação. Quando nós começamos a crer que esse Deus é verdadeiro, que esse Deus ele está presente,
que ele é onisciente, que ele é onipresente, que ele conhece todas as coisas, ele conhece o meu respirar. Eu não preciso falar para que Deus conheça a minha dor, mas eu falo porque eu sei que ele está presente. Quando eu começo a crer que esse Deus é onipotente, ele tem todo o poder e glória para poder manifestar uma graça sobre a minha vida, para me tirar daquela situação, parece que tudo fica mais fácil. Mas não só parece, mas como fica. As coisas começam a se abrir, vem uma sabedoria sobre a tua vida e começa a abrir um novo horizonte. Então aqueles caminhos que você não entendia, não sabia para onde ir e tal, começa a chegar uma sabedoria desse Deus que é onisciente, onipresente, onipotente sobre a tua vida. Então como explicar esse Deus, né? Como mostrar esse Deus que criou todas as coisas e quem criou Deus? Na verdade, a Bíblia fala que ninguém criou Deus. Deus não pode ser criado, Deus ele é, entendeu? Então você está entendendo que nossa cabecinha, nosso entendimento, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, nem falo de sabedoria porque sabedoria não tem nada a ver com conhecimento, mas o nosso conhecimento sobre a riqueza, a glória e o poder de Deus, ele é fraco diante da glória e do poder de Deus, da existência de Deus. Nosso entendimento ele é muito falho e muito fraco diante da existência de Deus. Então como que eu posso explicar, como eu posso questionar a existência de Deus se eu só consigo entender aquilo que foi criado, aquilo que existe? E a minha mente ela não pode ir além, a minha mente ela não pode definir esse Deus ou tentar explicar esse Deus melhor, porque eu só consigo ir até onde as coisas foram criadas, até onde os meus olhos conseguem ver. E Deus não se explica pelo aquilo que eu penso a respeito dele. Deus não se explica por aquilo que eu consigo tocar ou mostrar para alguém, entendeu? Deus não se explica por bilhões de estrelas ou galáxias ou céus e mares que foram criados, porque a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas. Então eu fico me perguntando quem criou Deus. Então eu me empreendo em quê? Naquilo que foi criado, mas existe um mundo bem maior do que aquilo que não foi criado, entendeu? E é um negócio assim que você precisa colocar a sua fé em ação. Tem uma passagem aqui em João, capítulo 1, versículo de número 1, deixa eu achar aqui, que ele fala bem o que é isso, o que é essa grandeza de Deus e o que é Deus antes de todas as coisas ser criada, antes da matéria vir existir, porque pelo fato de nós sermos matérias, nós queremos explicar todas as coisas através da matéria. Então a primeira pergunta que muitos fazem é: se Deus criou todas as coisas, e quem foi que criou Deus, né? Só que Deus ele é antes de todas as coisas ser criada. Ele por si próprio ele existe sem que seja criado. Então o nosso entendimento, o nosso intelecto só vai até onde as coisas foram criadas. Um exemplo disso é que nosso entendimento só ia até uns tempos atrás aí, até a matéria. Agora os cientistas já descobriram que existe a antimatéria e nosso entendimento não ia. Amanhã ou depois nós poderemos até ter um outro entendimento e conhecer coisas maiores do que aquilo que foi daquilo que é matéria, daquilo que foi criado. Então diz assim, no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1,
capítulo 1, versículo de número 1, a partir do versículo de número 1. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, ou todas as coisas foram criadas por esse Deus, por essa palavra. E sem ela, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz. Ou seja, todas as coisas foram criadas por esse Deus que não foi criado e que teoricamente, materialmente falando, não existia. Mas isso prova que Deus é um poder que emana pelos séculos dos séculos, pela eternidade e eternidade. A gente fica querendo dar tamanho para Deus, a gente fica querendo dar existência para Deus, e a verdade é que ele existe antes de todas as coisas passarem a existir. Então Deus é antes do princípio. Do princípio o quê? Do princípio de Deus? Não. Deus é antes do princípio humano, antes do princípio do entendimento humano. Então o ser humano ele tem 5 bilhões de anos. Ah, beleza, o ser humano tem 5 bilhões de anos, mas e antes do ser humano? A Terra já existia? Ah, já existia sim, já existia a Terra, já existia isso e aquilo. Então a gente fica preso o quê? No princípio de quê? De quando a matéria surgiu. Porque nós somos matéria e queremos explicar as coisas por matéria, mas Deus, ele não pode ser explicado pelo entendimento material. Deus ele é explicado por fé, e por fé eu dou definição daquilo que é Deus. Deus é um poder que emana uma glória, que emana uma misericórdia, que emana desde as eternidades das eternidades das eternidades, e antes de que qualquer coisa se formasse, Deus já era há muito tempo, mas ele era na multiforma dele e não naquilo que na minha forma material. Vamos continuar falando sobre isso no próximo vídeo.